Toda vitória vale 3 pontos? Não sei. A vitória de hoje do Corinthians, acho que não. Acho que a vitória de hoje do Corinthians vale mais um pouquinho que 3 pontos. Vale a confirmação de uma nova boa fase e a confirmação de que o melhor momento da temporada veio no momento mais importante. Chega mais pra gente trocar ideia sobre Corinthians 3, Fortaleza 0, vitória importantíssima do Corinthians que colocou o Corinthians na semifinal da Copa Sul-Americana. Vamos lá! Primeiro de tudo, o Corinthians não era favorito para o confronto contra o Fortaleza. Por quê? Primeiro, o Fortaleza briga por título no Campeonato Brasileiro. Ah, mas não vai ganhar, não tem elenco para isso. Tudo bem, mas o Fortaleza é terceiro e em determinado momento passou boas rodadas liderando por pontos perdidos, porque tinha um jogo a menos aquele jogo contra o Inter. O Fortaleza tem mais time, tem um trabalho mais longo do que o Corinthians. Isso é fato. O Vojvoda está lá há 3 anos praticamente. O Fortaleza chegou como finalista da Sul-Americana do Corinthians, eliminando o próprio Corinthians na semifinal do ano passado. A gente vai chegar nesse ponto também. E mais, se você fosse olhar o retrospecto do Fortaleza recente, era óbvio que o Fortaleza era mais time que o Corinthians. E você olhar o resultado do agregado 5-0 para o Corinthians, parece que foi um passeio. E pasmem, foi um passeio. O Corinthians construiu com um baita jogo na terça-feira passada. Encaminhou essa classificação e confirmou hoje na Neoquímica Arena. Por alguns motivos. Primeiro de todos, o Corinthians hoje é um time. O Corinthians hoje é um time com um esquema tático definido. Ah, mas joga variando linhas de 5, às vezes joga com 3 zagueiros. Ah, mas às vezes tem um 4-2-3-1. O Corinthians tem um time. Hoje, taticamente no futebol, é impossível você definir um time por um sistema tático. É impossível. Reclama-se de 3 zagueiros, o Guardiola joga com 5. E aí, você vai reclamar do Guardiola? Acha o Guardiola um mau treinador? Longe disso. Não existe essa possibilidade de discussão. Não existe essa discussão. Essa discussão só existe no Brasil de torcedor conservador. O Corinthians hoje tem um time, uma forma de jogar. E o Ramon Dias achou o encaixe nesse losango do meio campo, independente se joga com 3 atacantes, com 3 zagueiros, com linha de 5, com linha de 4, independente disso. Ele achou um encaixe perfeito para potencializar, principalmente o Rodrigo Garro e Igor Coronado. Ah, mas eles têm que jogar juntos. Até dá para jogar junto. Mas não necessariamente na competitividade que o Corinthians precisa jogar nesse momento. Então, aguarde. Garro em uma competição, Coronado em outra, e quando precisar construir, os dois juntos. Dificilmente o Ramon vai escolher Garro e Coronado juntos. Principalmente porque eles têm posições semelhantes. Os dois são engantes muito bons. Aquele meio atacante para pifar muito bem. Então eles não vão jogar juntos. Não cria essa expectativa. Mas a gente viu que o Corinthians em 3 frentes conseguiu construir um time, independente de quem joga. A gente vai saber que o meia pela direita vai escapar pelo lado, às vezes, Charles ou Carrilho, ou quem quer que seja por esse lado aí do campo. Às vezes jogou até o Ranieri. Que o meia pela esquerda ele vai ter um pouco mais de construção. Bidon, às vezes o Coronado. Já jogou José Martínez por ali. Que o primeiro volante vai ser pegador. O caso do José Martínez, o caso do Rian, o caso do Ranieri. Que o engante vai ser o Coronado ou o Garro com a obrigação de pifar os atacantes. E que os atacantes vão ser móveis. O Yuri é um centroavante móvel. Você criticou o Yuri? Aceite. O Yuri Alberto é bom jogador, só viveu uma má fase. Hoje o Fábio Santos, na transmissão da ESPN, falou uma coisa muito legal. Eu estou feliz por ver o Yuri sorrindo. E, cara, quando o jogador não tá confiante, quando o jogador não tá feliz, não vai. Não adianta, não vai. É simples. O Yuri tem 17, 18 gols na temporada, uma pancada de assistência.
Para um centroavante, ter 5, 6 assistências no ano já é muito. E ele tem esses números. Ele só precisava ter confiança, voltar a sorrir. E é o que está acontecendo. Olha o Yuri desde o jogo contra o Flamengo. É o Yuri Alberto, que a gente tinha dúvida se valia a pena trocar aquele monte de jogador da base por um jogador de 22 anos, que é jovem, moleque. Ou o Romero ou o Thales Magno, que vão se mexer, que vai jogar. E o Romero? O jogador estrangeiro com mais jogos na história do Corinthians. O jogador do Corinthians com mais gols na história da Neoquímica Arena. Seguindo a passos largos para ser o jogador com mais gols no século XXI. O que o Romero precisa fazer para ele ser respeitado no Corinthians? O que ele precisa fazer a mais que isso? Pô, o cara na Neoquímica Arena vira um Messi. É brincadeira. O que ele precisa fazer mais que isso? Fazer 5 gols por jogo? Ano passado o Romero salvou o Corinthians do rebaixamento. Esse ano o Romero está colocando o Corinthians em um monte de competição. Hoje praticamente o Corinthians é o único clube do Brasil em 3 competições. Ah, mas o Flamengo está em 3 frentes também. Mas o Flamengo precisa confirmar sua vaga na Copa Libertadores. Tem um confronto com o Corinthians e ainda tem o Campeonato Brasileiro, mas ele já está entrando naquele marasmo do Brasileirão que vai classificar para a Libertadores e não vai brigar pelo título. O Corinthians é o único que briga por 3. E sabe por que o Corinthians briga por 3 competições? Tem nome e sobrenome. Ángel Romero. Se o Corinthians não caiu ano passado, tem nome e sobrenome. Ángel Romero. Então eu te faço a pergunta, torcedor corintiano. O que falta pro Romero ser chamado de ídolo? O que falta pro Romero ser respeitado no Corinthians? Ah, falta ele fazer um grande jogo contra o rival. Já fez. Falta ele ganhar título. Foi titular do Campeonato Brasileiro 2017, campeão também em 2015, fazendo parte do elenco. Falta o Romero fazer gol, o maior artilheiro da Neoquímica Arena e seguindo a passos largos para ser o maior artilheiro do Corinthians no século. Ah, mas o Romero falta se entregar. É o que não falta. Precisa o quê para o Romero virar ídolo do Corinthians? Não ídolo no patamar de Marcelinho, no patamar de Cássio, no patamar de Rivelino. Não, mas uma prateleira abaixo. Falta o que para o Romero ser respeitado? Eu acho que não falta mais nada, né? Dá para entender por que o Romero é tão importante para o Corinthians. E essa vitória de hoje também é importante por um outro fator. O Corinthians precisava disso para confirmar o bom momento, para confirmar a boa fase, para confirmar que vive um período de grandes jogos, de sinergia com a torcida, de um time que pulsa. E é impressionante, desde quando o Ramon Dias chegou no Corinthians, a mudança de postura, é impressionante a mudança de pegada, a mudança de comportamento desse time. O Ramon sim pegou o elenco melhor. O Ramon sim hoje olha para o banco e tem várias opções para escalar o time. Mas eu te pergunto, será que com outro treinador teria esse tipo de pegada? Será que com outro treinador o Corinthians teria esse tipo de postura? Eu acho que não. Hoje o Corinthians tem gana de vencer. E para jogar no Corinthians você precisa disso. E em muito tempo nessa temporada se viu um Corinthians aparentemente acomodado. E que nesse momento não existe isso. Existe um Corinthians forte, um Corinthians que briga e um Corinthians que você vai saber que quando entrar, vai entrar para disputar. Não era assim há pouco tempo atrás. Não era assim nem no começo da passagem do Ramon Dias. E ele está mostrando que é possível sim o Corinthians brigar, o Corinthians lutar por 3 competições. Se eu falava há meses atrás que o Corinthians, o que viesse das Copas para o Corinthians era lucro, hoje eu já vejo diferente. Hoje esse time me convenceu de que o que vier das Copas é possível. É possível o Corinthians chegar numa final de Copa do Brasil. É possível o Corinthians sim chegar numa final de Sul-Americana. É possível. Hoje já não é mais lucro. Hoje o Corinthians tem possibilidade de chegar, de bater campeão. E eu acho que não é nenhum absurdo falar isso.
porque o Corinthians mostra dentro de campo, com postura e com qualidade de jogo, de que vai acontecer isso, de que o Corinthians vai brigar. E que o Corinthians vai brigar até o fim contra o rebaixamento. Porque há algum tempo atrás parecia que nem isso o Corinthians ia ter força. Mas Pedro, ano passado o Corinthians foi semifinalista da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana também e brigou para não cair até o fim. O que mudou? Mudou a postura, mudou a vontade, mudou a forma de que se entra em campo. Ano passado eu falava abertamente de que se o Corinthians tivesse um técnico, o Corinthians seria campeão ou da Sul-Americana ou da Copa do Brasil. O Corinthians tinha, no primeiro jogo da Sul-Americana, era o Luxemburgo. E na volta já era o Mano. Na Copa do Brasil foram 2 jogos com o Luxemburgo. O Corinthians não tinha treinador para ser campeão dessas duas competições. E mais, o Corinthians não tinha um elenco tão vasto quanto tem hoje. Não estou falando de elenco bom, estou falando de um elenco com opções. Ano passado você tinha medalhão e molecada da base. Esse ano você tem jogador no nível físico bom e a molecada da base para integrar e para completar. Então sim, o Corinthians briga para ser campeão das 2 Copas e a partir de agora é para brigar. Não é mais lucro que vem das Copas, dá para ser campeão. Memphis Depay, segundo jogo do Memphis pelo Corinthians, hoje já com uma assistência, uma jogada de quem é diferente, de quem tem um nível de futebol, um QI de futebol acima, mas é nítido que falta ritmo de jogo, falta um pouco de condicionamento físico. Sinto ele até um pouco pesado, comparado ao que estava na Euro, por exemplo, mas é normal. O cara que passou quase 75 dias sem jogar, e aí já chega num turbilhão, já chega num furacão, e já chega com a responsabilidade de responder, com a responsabilidade de capitanear esse time no momento difícil. Então é normal ele sentir esse ritmo. Mas ele deu sorte do Corinthians melhorar nesse momento. E hoje já com essa assistência já mostrou que tecnicamente ele é um absurdo. E que ele vai precisar de ritmo. E mais, falei do Yuri Alberto, ele vai precisar de confiança. Até o momento em que ele dá assistência pro Pedro Henrique e sai o gol, eu falava, cara, vai demorar para engrenar. Vai precisar sair um gol, vai precisar ganhar um jogo grande com uma assistência, com um passe dele. E hoje, depois da assistência, depois da jogada do terceiro gol, deu para perceber que aos poucos, se o torcedor tiver paciência, se a fase do Corinthians continuar boa, ele vai encaixar e vai melhorar. E digo mais, se mantiver esse elenco pro ano que vem e esse tipo de postura, entra o Corinthians em um ano muito diferente do que entrou esse ano. Sim, o Corinthians tem inúmeros problemas financeiros, políticos, administrativos e com certeza vai estourar muita bomba daqui até o final do ano, muita bomba, patrocinador, esse rolo da Esporte da Sorte, da Vai de Bet, mandato de prisão, é um absurdo, o Corinthians tem negociado com essas empresas. A Esporte da Sorte ainda é patrocinadora, a Vai de Bet tem os seus donos e seu pseudo-dono com mandado de prisão. A Esporte da Sorte também tem os seus donos com mandado de prisão. E aparentemente são os mesmos donos, porque eles convivem, eles vivem juntos, eles operam com as mesmas offshores. Então aparentemente são os mesmos donos. E daqui até o fim do ano muita coisa vai explodir. Daqui até o fim do ano vai ter muita pressão na parte financeira. E a experiência do Ramon Dias como treinador tá blindando esses caras para que nada disso chegue no campo. E por isso o Corinthians conseguiu melhorar esportivamente. Se vai ser campeão ou não, não sei. Mas uma coisa é fato. O Corinthians sai de um desespero para uma esperança.